Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou a Iris Goulart e sejam todos bem-vindos por aqui no lado de lá. Hoje vamos conhecer a história de Brian. Ele diz que ao morrer encontrou dois velhos amigos no lado de lá. Eles o confortaram e contaram o que aconteceria se ele voltasse ao seu corpo. Agora vamos ao relato de Brian. Em meados de abril de 1989, voltando de uma feira de turismo para casa, eu pensava: que beleza que é a primavera! As folhas estavam apenas começando a aparecer nas árvores. O tempo estava agradável, com temperaturas em torno de 24 graus. Enquanto dirigia para o norte pela rodovia, eu estava ouvindo música no rádio. Embora eu estivesse feliz em voltar para casa depois de trabalhar durante todo o fim de semana na feira, eu estava muito chateado por não ter podido participar do casamento de um grande amigo, a quem fui convidado como testemunha, e tudo por causa do meu chefe. Durante todo o tempo, eu não conseguia parar de pensar em meu amigo e em como a cerimônia de casamento deveria ter sido linda, principalmente nessa época. Foi então que notei um carro se aproximando na estrada, vindo do oeste. O carro cruzou as faixas de tráfego no sentido sul e cruzou a estrada. Olhando para trás, percebi que o carro não havia parado no sinal antes para atravessar. Que em vez de parar no stop, o carro continuou em direção ao meu carro, que seguia para o norte. Em tempos de estresse, é estranho como nossas percepções podem ser alteradas. Eu vi o carro como um enorme Lycon Town Car dos anos 1970. Eu acho que esse é um estilo de caminhão, né, desses anos aí, 70. Tudo parecia ter desacelerado, quase a um rastejar. Lembro que minha mão direita puxou a alavanca de câmbio para trás e ao mesmo tempo virei o volante bruscamente para a esquerda. Achei que se batesse na traseira daquele carro, ele viraria e talvez eu e o motorista do outro carro pudéssemos sobreviver a esse acidente. Não havia nenhum som além do vento, o que me fez pensar: que estranho, onde está o som do vento? Então pensei: não haverá nenhum som até que os carros colidam. Tentei virar o carro para a esquerda o mais rápido que pude, mas ele não virava. Percebi que não havia nada que eu pudesse fazer para mudar o resultado daquele evento. Eu estava lá, observando tudo acontecer ao meu redor. Foi a primeira e a última vez que me senti assim. Vi o carro das outras pessoas se aproximando cada vez mais. Primeiro alguns metros e depois alguns centímetros. O homem olhava para frente, enquanto a mulher se inclinava para ele, como se estivesse conversando. Isso ele está falando das pessoas do carro que bateu nele, né? Ele estava segurando o que eu pensei ser um pequeno rádio transitor em sua orelha direita. Eu pensei: não vejo um rádio como este desde os anos 70 ou algo assim. Então aconteceu o impacto e ouvi o som do estrondo, e a visão das outras pessoas foi imediatamente obscurecida pelo vapor que saía do radiador do meu carro. Meu carro começou a virar lentamente para o oeste e eu não conseguia ver nada devido ao vapor. Lembro-me de pensar: tudo o que precisamos é de um caminhão vindo até o nosso encontro. E foi aí que percebi que o vento vinha do oeste, e quando o meu carro virou para o sudoeste, o vapor saiu do meu campo de visão e eu podia ver a estrada. Eu estava mentalmente agradecido por não haver um caminhão no meu caminho. Finalmente, meu carro parou e eu sabia que tinha que sair dali. Lembro-me de inclinar a cabeça para baixo e meu queixo tocar meu peito.
Eu me lembro de ser chutado para fora do meu corpo e pude apenas ficar ao lado dele, na porta do motorista do meu carro. Olhei para o cara sentado ali e pensei: ei, sou eu. Ei, sou eu e estou bem ferrado. Ele ficou olhando para o corpo dele, né? Mas isso não é tão ruim. Parece que nada foi removido do corpo. Tudo parece estar no lugar, mas ele está morto. Ele falando com ele mesmo, né? O espírito fora do corpo falando com o corpo. Trabalhei em uma funerária por cerca de 1 ano e meio e sabia muito bem os corpos e sua aparência quando estão sem vida. Naquele momento ouvi uma voz atrás de mim e me virei para ver. 2 amigos meus que morreram em um acidente de carro em 1983. Eles morreram juntos. Fui a ambos os funerais e pedi a eles que gostaria que ambos viessem para me buscar quando eu morresse. Bem, aqui estão eles. O incrível é que não fiquei surpreso ao vê-los. Lembro-me de dizer: ei, Lisa, ei, Susan, de uma forma alegre, como se eu tivesse encontrado eles na cantina após o intervalo da aula. Então comecei a contar a Lisa sobre o meu corpo. Eu disse: ei, Lisa, veja isso. Divertindo-me com a situação e acenando com a cabeça para mim mesmo, sentado no carro. Lembro-me de sentir uma sensação de total liberdade. Não há palavras para descrever esse sentimento. Percebi que poderia fazer qualquer coisa. Eu estava adorando o meu estado atual. Eu poderia ir a qualquer lugar e não havia leis da física ditando o que eu poderia fazer. Percebi que eu poderia ir até a Torre Eiffel, se quisesse. Comecei a desfrutar desta sensação atual, uma sensação de bem-estar que eu sinto falta até agora. Lisa disse: Brian, preste atenção. Olhe, e apontou para o horizonte ocidental. Comecei a ver imagens embaçadas, como uma TV, mas sem um bom sinal, em preto e branco, e de repente foi interrompido por um borrão de cor, mas era basicamente tudo em preto e branco. Então eu comecei a ver toda a minha existência. Era como se eu estivesse assistindo a um filme colorido em videocassete, mas em uma velocidade muito rápida. Mas em vez de apenas assistir, senti como se estivesse vivenciando isso com Lisa e Susan ao mesmo tempo. Minha vida foi representada literalmente, desde o momento do meu nascimento até o momento da minha morte. No final deste evento não houve julgamentos ou palavras como você pecou, você é um pecador, você fez isso e aquilo que é proibido pelos 10 mandamentos. Em vez disso, fiquei livre para formar uma opinião sobre a minha vida. Não em termos de bom ou ruim, mas objetivamente era uma boa vida. Como se estivéssemos falando de uma refeição especial ou a conclusão de um projeto recém-concluído com o qual fiquei extremamente feliz. Naquele momento particular, eu sabia que havia outras vidas que, uma vez concluídas, tinham que sofrer as mesmas revisões ou semelhantes. No entanto, eu não estava curioso sobre essas outras vidas. Uma vez concluídas, elas não tinham mais importância. Como a gente vive aqui em outras vidas ao mesmo tempo? Entendi que esta vida não teria mais consequências agora que acabou. Eu sabia de tudo. Não havia perguntas. Todo o conhecimento estava imediatamente presente nos meus pensamentos. Eu entendi que este era o meu verdadeiro estado de ser. Eu era um ser como aquele em que eu estava agora. Que por um tempo ele usou meu corpo flácido no carro. Parecia que não havia passado muito no nosso tempo. Um período de cerca de 20 segundos. E então Lisa disse, ou melhor, transmitiu: você fez tudo o que era preciso para vir conosco, ou para ficar.
Cabe a você decidir. Mas se você decidir ficar, precisamos saber o motivo. Você precisa nos dizer. No entanto, saiba que se você ficar, será muito, muito difícil. Eu disse com firmeza: tenho que ficar. Lisa perguntou por quê e eu disse: ainda não tenho filhos. Percebi que Susan não disse nada durante esse tempo, apenas Lisa. Além de Susan, notei que havia mais uma pessoa presente. Percebi que era alguém que estava prestando atenção em mim, mas não consegui vê-lo. Essa pessoa parecia uma presença enorme, incrivelmente invisível para minha consciência perceptível, apenas como ondas distorcidas. Então eu não podia vê-la diretamente. Foi quando Lisa disse: seu coração parou quando você bateu no volante, mas você não terá feridas permanentes. Você só terá uma costela quebrada, um dedo cortado e perderá alguns dentes. E riu. Eu apenas respondi: ok. E tudo se tornou escuro e confuso. Não consegui descobrir onde eu estava. Então ouvi um som distante, como um estrondo. Depois de um tempo, ouvi mais sons, cada vez mais próximos. Percebi que meu coração estava começando a bater novamente. Lembro-me de pensar: este é o meu coração começando a bater de novo. Então percebi que estava com muita falta de ar. Respirei fundo e respirei o mais fundo que pude. Quando abri os olhos, vi que minha mão estava sangrando. Eu não queria repetir todos os detalhes do acidente, mas tive muitas dúvidas. Eu podia ouvir as pessoas conversando, mas não conseguia reagir. Pelo menos por 3 vezes ouvi pessoas dizerem que eu estava morto. Quando finalmente consegui levantar a cabeça e falar com um policial que estava encostado na porta do motorista do meu carro, ele pulou para trás e gritou: Ei, desculpa. Ei, ele está vivo. Venham aqui. Lembro-me de um paramédico no meu carro e de sentir as vibrações do equipamento de extração. Lembro-me de uma câmera e de eu dizer: tira essa câmera do meu rosto. Eu estava na ambulância e tinha um paramédico sentado ao meu lado. Perguntei a ele onde exatamente estávamos. Ele disse que não sabia, porque havia apenas uma pequena janela. Lembro-me de dizer: tudo bem, vou sair e dar uma olhada. Lembro-me de virar para o outro lado da ambulância e ver uma pedreira que eu usava o tempo todo como ponto de referência. Lembrando que estávamos quase lá. Virei-me para o outro lado da ambulância e disse: estamos quase na pedreira, estamos perto. Ele se levantou, foi até uma janelinha ao lado da ambulância e disse: ah, eu vejo, mas como... Não completou a frase, né? Não acreditou, como você sabe, né? Mas não completou a frase. Ele só me pediu para calar a boca. Estávamos chegando. Mais tarde, no pronto-socorro, o técnico de emergência médica que estava no carro veio até a mim e disse: você parece muito melhor agora. Eu disse a ele que sim, que me sentia melhor. Ele disse: em todos os anos que faço esse trabalho, nunca me ocorreu de dar um diagnóstico errado sobre se os pacientes estavam vivos ou mortos até agora. Eu disse a ele: e quem disse que você estava errado? Ele parecia confuso, então sorriu e foi embora. Uma enfermeira me perguntou se eu tinha alguma experiência médica, pois eu já havia contado a todos na ambulância que eu tinha uma costela quebrada, um dedo cortado e alguns dentes quebrados. Eu disse a ela que não, que meu amigo havia me contado tudo o que aconteceu. Perguntei à enfermeira sobre os passageiros do outro veículo. Pelo olhar em seu rosto, eu entendi que o casal não havia sobrevivido. No fundo, eu esperava que eles tivessem vivido tudo o que eu vivi durante a minha curta morte. Tudo foi muito, mas muito real.
E aqui termina a história do Brian. E aí, o que você achou dessa história incrível? Deixem suas opiniões nos comentários, sempre com muito respeito, por favor. Não esqueça de se inscrever no canal. Vamos levar a mais pessoas a esperança de que existe vida além do que os olhos podem ver no lado de lá, né? Pessoal, essa história é muito incrível, né? E você? Se você tem uma história para contar, se você já viveu uma experiência de EQM, ou mesmo se você já teve experiências luminosas, experiências fora do corpo, se você já teve experiências com paranormais, né? Me manda um e-mail aqui e conta a sua história, porque o canal não é só para histórias de EQM, de experiências de quase morte. Também tem muitas experiências legais que as pessoas vivem aqui, sem necessariamente ter que morrer e voltar. É isso aí. Muito obrigado a todos vocês.